Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje vamos falar sobre atividade física na gravidez. O que você precisa saber para fazer atividade física de forma segura e sem prejudicar e ainda melhorando as qualidades aí, as características da sua gravidez. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrita e me siga nas outras redes sociais que eu estou deixando por aqui, que eu estou diariamente falando sobre outras coisas aí de saúde da mulher. Não sei quando que eu vou postar esse vídeo, mas eu estou gestante ou acabei de parir. E quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho uma prática de treino bem intensa há muitos anos, de treino tanto de força quanto corrida. E eu mantive esses treinos todos durante a minha gravidez. Se você acompanhou aí ou está acompanhando, né? Você vê que eu adaptei, mas mantive a minha mesma frequência de treinos. Os motivos pelos quais eu decidi fazer isso são pessoais, né? Eu tenho uma lesão na coluna que eu sou obrigada a fazer isso, senão essa lesão ia piorar, particularmente na gravidez, né? Mas eu também gosto muito e assim como eu quando estava ali no começo da minha gravidez, tive que conversar com a minha equipe, e eu como médica também já sabia disso, né? Venho trazer para vocês aqui as informações mais importantes sobre: é seguro praticar atividade física na gravidez e no primeiro trimestre? Quais são as coisas que a gente precisa prestar atenção para fazer atividade física, se for o seu desejo, né? De forma segura, sem prejudicar e ainda melhorando as qualidades aí da sua gravidez. Então vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. A primeira coisa que eu preciso dizer é que a prática regular de atividade física na gravidez inteira, desde o primeiro trimestre, desde o momento que você descobre que você está grávida, não só é segura na maioria dos casos, como é indicada. Mesmo mulheres que estão sem praticar nenhum tipo de atividade física, estão sedentárias, se elas descobrem a gravidez, fez um teste positivo e elas desejam começar a fazer atividade física no primeiro trimestre, isso não só não é proibido, como é sugerido. A prática de atividade física no início da gravidez reduz a ocorrência de algumas doenças gestacionais, como hipertensão gestacional e diabetes gestacional. Então não só pode, como deve fazer atividade física durante toda a gravidez, desde o início, mesmo no primeiro trimestre. Essa história de que a prática de atividade física antes de 12 semanas aumenta risco de perda gestacional, de aborto espontâneo, é um mito. Isso é simplesmente mentira. É claro que existem situações específicas como sangramentos no primeiro trimestre, presença de hematomas no ultrassom ali no primeiro trimestre, que pode sim te levar a uma indicação de não praticar coisas com impacto ou não praticar alguma coisa, mas tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é em uma situação de uma gestação saudável, em que você não tem nenhuma doença, nenhuma alteração, descobriu que está grávida e quer continuar fazendo a sua atividade física ou quer começar a fazer uma atividade física, já que você sabe agora dos benefícios de começar isso bem cedinho na gravidez. O que você precisa entender quando você engravidou e quer continuar fazendo atividade física são algumas coisas bem importantes, que é o que eu vou citar aqui nesse vídeo quanto à adaptação do seu treino. E a gente sempre começa falando sobre uma das principais modificações gravídicas fisiológicas que acontecem no primeiro trimestre, e essa modificação específica é algo normal que acontece em todas as grávidas, mas que vai ter uma repercussão muito grande na sua performance esportiva, que é o aumento da volemia. Nós, mulheres e homens, enfim, temos uma quantidade X de sangue que está correndo pelas nossas veias e artérias. Quando a mulher engravida, ela tem um aumento de 50% no volume desse sangue, esse volume se chama volemia. Então, durante a gravidez e particularmente no primeiro trimestre, que é logo quando acontece essa sobrecarga de volume, o coração da grávida precisa trabalhar muito mais forte para adequar, né, para conseguir bombear 50% a mais do que ele estava bombeando semana passada quando ela não estava grávida. E essa modificação circulatória, cardiológica, acarreta sintomas que são muito comuns no começo da gravidez e que no meu caso, por exemplo, foram basicamente os únicos sintomas, como eu não tive nada de enjoo, essas coisas, foram os sintomas que mais pesaram para mim, particularmente devido à minha rotina intensa de treinamento de atividade física, né? Que são uma maior taquicardia, então o seu batimento cardíaco basal em repouso sobe,
e o seu batimento cardíaco em atividade, que é normal que suba, sobe muito mais nesse primeiro trimestre de atividade física na gravidez, né? E isso é um dos pontos que eu vou falar mais pra frente que a gente precisa ficar atento. Falta de ar durante a realização de exercícios físicos e no geral, mais indisposição para conseguir fazer atividade física seguido, assim, então ter que fazer mais pausas durante o treino, ter que reduzir peso no caso de exercícios de força, ou seja, a sua performance cardiovascular cai, e cai assim muito, e a sua performance de força também cai do ponto de vista normal. E aqui, claro, eu tô falando de pessoas que não são atletas profissionais, tá? Porque daí os atletas profissionais têm umas questões específicas que vão ser acompanhados pelos médicos deles, né? Mas assim, pessoas normais que treinam e que engravidam vão notar essa queda de performance e também até uma recuperação muscular mais lenta, tipo, tudo fica mais difícil. Isso sem contar pessoas que têm mais sintomas gerais de primeiro trimestre, como sono, náusea e indisposição. Eu não tive muito isso, então eu continuei treinando normal. Mas muita gente passa muito mal, de vomitar, de querer dormir o dia inteiro e meio que não tem força, não tem disposição para conseguir manter os treinos, nem pela questão muscular ou de performance no esporte em si, e sim pelos outros sintomas, né? Então, claro que você também tem que entender o que é possível e o que faz sentido para você fazer de forma que não seja sobrecarregando aí o seu sistema, né? Porque esses sintomas de náusea, sono e indisposição, eles costumam reduzir ou passar após 12, 13, 14 semanas. E daí, se você acabou diminuindo muito seus treinos no começo por causa desses sintomas mais secundários, depois você pode voltar a treinar quando você se sentir um pouco melhor, né? Mas quanto aos sintomas no momento do treino, você vai notar que o seu batimento sobe muito mais rápido e atinge níveis mais altos, o que não pode acontecer, já vamos falar sobre isso, e que você tem mais dificuldade de levantar o mesmo peso que você levantava antes e mais tempo de recuperação muscular. Isso é o que é mais comum e relatado aí no primeiro trimestre. Geralmente, após 12, 13, 14 semanas, o seu coração meio que já acostumou com essa sobrecarga volêmica e esses sintomas de falta de ar, além daqueles secundários que eu falei, né, náusea, indisposição e sono, mas mesmo os sintomas no momento da atividade física, de falta de ar, ter que ficar parando muito durante o treino, podem melhorar no segundo trimestre, mas isso é totalmente variável de pessoa para pessoa também. E durante toda a gravidez, agora sem recomendações específicas por trimestre, existem algumas coisas que são essenciais que você esteja ligada para fazer a sua atividade física de escolha de forma segura, né? De forma a adaptar para que seja seguro realizar essas atividades durante a gravidez. De forma geral, não existem exercícios que são melhores ou piores para grávidas exercerem. A orientação geral é que você mantenha o que, se você já praticava atividade física antes, que você mantenha o que você já tem o hábito e já está acostumado a fazer, só respeitando essas adaptações que eu vou citar agora. Se você é uma pessoa sedentária que engravidou e está querendo começar alguma coisa, daí sim talvez seja interessante buscar coisas que sejam mais seguras do ponto de vista de evitar acidentes. Por exemplo, você nunca fez nada. Você engravidou, vai começar crossfit no primeiro trimestre? Talvez não, talvez seja melhor fazer um pilates, até você criar um pouquinho de massa muscular e depois ir para uma musculação supervisionada, por exemplo, né? Por quê? Porque o crossfit, eu adoro crossfit, tá? Minha irmã faz crossfit, mas o crossfit ele é um exercício de mais intensidade e mais potencial de lesão, de torcer o pé, de cair, enfim, pela própria prática ali dos exercícios. Então eu sempre falo assim, pode fazer motocross? Pode, mas daí você corre o risco de cair da moto, né, e ter um acidente. Então essa é a primeira coisa, é cuidado com acidentes. Se você, por exemplo, joga esporte com bola, tipo, eu posso jogar vôlei profissional? Pode, mas você está correndo o risco da bola, de tipo um ataque bater na sua barriga de grávida. Isso é um potencial risco de acidente. Então, sempre essa é uma das coisas. Poxa, eu preciso fazer uma coisa que eu minimize risco de acidente. Segunda coisa, desde que a gente engravida, aumenta muito a produção e liberação no nosso corpo de um hormônio que se chama relaxina, que ele faz com que todas as articulações, ligamentos do nosso corpo fiquem mais moles. Então, quem é hipermóvel fica mais hipermóvel e quem não é hipermóvel fica mais móvel. Então, grávidas, durante todos os trimestres, têm mais chance de lesões de articulações, tipo torções, por exemplo, né?
Então isso também entra um pouco na questão dos acidentes, né? Cuidado com saltos, cuidado com coisas de alto impacto, porque as suas articulações estão mais moles e isso aumenta a chance de você torcer o joelho, torcer o tornozelo, enfim. Isso é uma orientação que a gente dá até assim, eu falei saltos me referindo a saltar, né, a pular, mas até andar de salto é uma coisa que precisa tomar cuidado, porque você tem mais chance de torcer o pé, por exemplo, na gravidez do que fora da gravidez. A segunda coisa, e talvez a mais importante, é a atenção à intensidade dos exercícios. Porque por mais que você seja uma pessoa atlética que está acostumada a treinar e que não quer parar e não deve mesmo parar, o momento da gravidez não é o momento de você focar em evoluir no seu esporte. Não é o momento que você vai aumentar pra caramba o peso que você levanta, não é o momento que você vai atingir um pace menor da sua vida, entendeu? Não é o momento de foco principal no aumento da sua performance esportiva. Pelo contrário, é um momento que vai cair a sua performance. Então, quando a gente fala de intensidade, existia antigamente essa coisa da intensidade da atividade física na gravidez ser regida pelo controle dos batimentos cardíacos, tentando manter os seus batimentos abaixo do que 140 batimentos por minuto. Mas isso é uma coisa mais antiga. Hoje em dia a orientação é que, principalmente para pessoas que têm o hábito já de atividade física, é assim, se você já malha, você já está habituado ao exercício que você pratica, se você conseguir dividir a intensidade dessa sua modalidade de exercício entre fácil, moderado, difícil e extenuante, é através dessa classificação que você vai decidir se você pode fazer ou não. Fácil é um exercício fácil, que você consegue falar e caminhar, tipo uma caminhada, por exemplo. Você consegue falar, você consegue fazer outras coisas sem ficar ofegante. Moderado é um exercício médio, né? Então você já não consegue falar tão bem. Difícil é um exercício já intenso e extenuante é aquele exercício que é o seu limite, tipo aquele leg press que você chora ou aquele exercício, aquele tiro que você quase vomita depois. Se você conseguir dividir a sua modalidade de exercício nesses 4 pontos, a orientação é que extenuante não é para fazer nunca na gravidez, não é para chegar no seu limite, não é para chegar no seu peso máximo, não é para fazer o seu tiro máximo, o seu menor pace, não é o momento. Por quê? Porque toda vez que você sobrecarrega muito a musculatura periférica, né, os seus músculos da perna, do braço, você está desviando o sangue do útero e isso é algo que é prejudicial para o desenvolvimento do bebê. Exercícios fáceis e moderados você pode fazer o quanto você quiser aí, desde que esteja nessa intensidade de até moderado. E exercícios difíceis você pode fazer por curtos períodos de tempo. Então, eu tô numa corridinha na esteira, que para mim é moderado, meu batimento tá ali, é tipo 135, 140, 135, daí eu vou fazer um tiro de 1 minuto, que o meu batimento vai subir e depois ele já vai descer. Pode fazer isso? Pode, se isso é uma coisa que você já está habituado. Mas eu não vou fazer um treino de 30 minutos com batimento a 160, entendeu? Porque daí seria um treino inteiro difícil. Daí não, difícil só por momentos pequenos, né? E voltando ao moderado. Então, basicamente, essa é a orientação mais atualizada da ginecologia e obstetrícia do esporte quanto à orientação, e isso particularmente vale para pessoas que estão habituadas e que conseguem dividir os exercícios nessas modalidades de intensidade. Se você não consegue, daí eu acho que é bem importante ter realmente o reloginho dos batimentos e ter mais ou menos aí esse corte de 140, mas não precisa ser uma coisa super assim, não pode passar de jeito nenhum, mas se você está começando, você vai ver que atividades super simples já vão provavelmente subir seu batimento a 140 se você não tem uma performance cardiovascular já treinada, né? Porque realmente no primeiro trimestre sobe bastante os batimentos, tanto em repouso quanto em atividade. E por último, a orientação é que, independente de qual é a modalidade de esporte ou de atividade física que você vai fazer, existem adaptações físicas que devem ser feitas para mulheres gestantes, particularmente quando a sua barriga já está grande. Então, no primeiro trimestre isso é menos importante, mas a partir de 18, 20 semanas em que você começa a ter já uma barriga proeminente, assim, e particularmente no terceiro trimestre, é muito importante que, independente do que é que você faça, você precisa ter uma orientação do profissional de educação física que te acompanha,
para ele te dizer, dentro dessa modalidade, o que deve fazer e o que não deve fazer. Porque existem alguns exercícios que não devem ser realizados por mulheres grávidas com barriga grande, porque podem piorar, por exemplo, diástase abdominal ou até questões circulatórias. Então, como assim, Amanda? Se você faz yoga, mas eu não tenho professor de yoga, eu faço yoga há 10 anos, eu faço sozinha. Mas você vai ter que marcar uma aula, pelo menos, com um professor de yoga e ele vai te explicar, olha, isso aqui você pode fazer, mas esse aqui você não pode fazer. Se você faz academia, musculação, você vai marcar a aula com o professor lá da academia e ele vai dizer, esse tipo de abdominal você não pode fazer, esse tipo de perna aqui você pode ou não pode fazer, entendeu? Se você joga queimada, você vai falar com o seu professor e ele vai falar, cuidado para a bola bater na sua barriga, entendeu? Enfim, então, pelo menos uma vez você tem que conversar com o profissional, com algum profissional de educação física que entende dessa sua modalidade de esporte para ele adaptar e te ensinar o que você pode e o que você não pode fazer. Então é isso, espero que vocês continuem praticando atividade física, isso é algo extremamente bom para a saúde no geral, para o sono, para a ansiedade, para o humor e, como eu disse, até para prevenir algumas doenças gestacionais. Eu não vou entrar em detalhes de quais doenças podem contraindicar a atividade física, mas existem sim algumas doenças que podem acontecer durante a gestação, desde o início até o final, que o médico pode virar para você e falar que você não pode praticar atividade física e daí cada caso deve ser acompanhado individualmente. Se vocês tiverem dúvidas específicas sobre isso, podem deixar aqui nos comentários, mas de forma geral, se você é saudável, você pode e deve estar aí praticando atividade física regular durante a sua gravidez. Isso é algo que ajuda você, ajuda o seu bebê e também te prepara melhor para um parto quando chegar lá a hora de você parir. Se tiverem outras dúvidas, deixem aqui embaixo e até o próximo vídeo.